Essa casa de oração iniciou na Copa do Mundo, em 2014. Ela foi parte de um projeto que aconteceu em todo o Brasil, chamado Projeto Liberdade, que foi a implantação de salas de oração nas 12 sedes da Copa, com o foco de estabelecer adoração, oração dia e noite, e também de fazer um trabalho de prevenção e combate ao tráfico de humanos, mais precisamente na questão do tráfico de exploração sexual. E a gente tem trabalhado lá no Rio de Janeiro por 2 anos, funcionando com 16 horas semanais de oração e com trabalhos também nas áreas de prostituição. Eu queria compartilhar um pouco do que está acontecendo e do que vai acontecer agora nas Olimpíadas. Há 4 meses atrás, a gente estava bem focado, orando contra a questão do tráfico sexual na região. E a nossa base fica situada numa rua onde funciona mais ou menos 66 boates, 24 horas por dia, onde tem prostituição de pessoas menor de idade até prostituição de idosas de 60, 66 anos de idade. E a gente estava bem engajado, orando pela região, e uma voluntária nossa tem uma irmã que não é crente e ela trabalha fazendo transporte para garotas de programa numa van. E ela foi conversar com essa irmã que trabalha conosco, que estava acontecendo uma coisa muito estranha dentro de uma das boates, de um dos prostíbulos. E ela perguntou: o que vocês estão fazendo lá na Vila Mimosa? O lugar é conhecido como Vila Mimosa. O que vocês estão fazendo lá na Vila Mimosa? Ela falou: mas por que você quer saber? Ela: não, porque tem uma boate que se chama Mosaico, e aí trabalhavam 15 meninas lá, e essas meninas elas estão tendo visões de um homem de branco andando dentro da boate. E agora elas não conseguem mais voltar para trabalhar nessa boate. Inclusive, essas 15 meninas voltaram para a casa dos seus familiares e uma delas foi batizada nas águas há 2 semanas atrás. E na mesma semana, logo na semana seguinte, saiu uma matéria no jornal do Rio de Janeiro, um jornal popular, jornal Extra. E você pode ir lá no Google e procurar. E na frente do jornal dizia assim: prostituição cai 50% na Vila Mimosa por causa da crise financeira. Eu acho que é por causa de Cristo e não por causa da crise. Então o Senhor tem feito coisas incríveis lá. Há 1 mês atrás nós fizemos o Dia da Beleza e a gente estava orando para Deus nos dar uma estratégia de trabalhar. Nós temos 2 assistentes sociais. Elas foram lá conversar com a presidente da Associação de Moradores. Miraculosamente, o Senhor moveu o coração daquela mulher e ela não só cedeu ou autorizou a gente de trabalhar dentro das zonas de prostíbulo, como ela deu o CNPJ da Associação de Moradores para que a gente conseguisse todo tipo de autorização para poder fechar a rua e trabalhar com a estrutura da prefeitura. Nós colocamos um salão lá, um salão de beleza, com corte de cabelo, estética, limpeza de pele, todas essas coisas. E assim que a gente chegou, a gente encontrou uma jovem de 17 anos, com sua primeira semana de programa. E ela chamou uma das nossas assistentes sociais no canto e falou: me tira daqui. Como que eu faço para sair daqui? Então, no primeiro dia em que a gente conseguiu entrar oficialmente dentro daquele lugar, a gente conseguiu ver uma menina de 17 anos, na primeira semana de programa, ser livre das garras de cafetão, de prostituição. E o Senhor tem feito coisas incríveis naquele lugar. Agora, nas Olimpíadas, queria te encorajar, se você tem o desejo de visitar o Rio de Janeiro, a gente vai estar funcionando com 12 horas de oração diariamente, e a gente está recebendo uma equipe de 60 missionários lá dos Estados Unidos e de várias outras partes do Brasil. A gente está trabalhando em parceria com a Jocum. Então a gente vai ter treinamentos na área de combate ao tráfico sexual e a gente vai ter a sala de oração funcionando 12 horas diárias e a gente vai cobrir com parceria da Jocum e outras agências missionárias. Vamos cobrir praticamente todas as áreas de prostituição conhecidas no Rio de Janeiro
E a gente está desafiando a igreja, alguns irmãos de Montemor vão estar com a gente lá, pessoas de vários lugares. Eu queria encorajar você a fazer parte disso. Eu creio que o Rio de Janeiro está vivendo um momento muito único. Nunca na história da cidade do Rio de Janeiro teve tanta violência como está tendo. Crise financeira, tenho vários amigos funcionários públicos que estão 4, 5 meses sem receber salário. A crise como nunca antes, sem contar toda a ameaça que existe de terrorismo e uma série de coisas que está circulando na mídia. Mas eu vejo todo esse cenário como uma oportunidade da igreja brilhar como nunca brilhou antes. E a igreja está se posicionando. Sábado passado, o Ângelo esteve com a gente teve uma assembleia solene com 300 pessoas. Foi um tempo muito poderoso de oração. E a igreja no Rio de Janeiro ela tem orado como nunca orou antes. Então a gente está crendo que tem todas essas coisas. Eu não quero negar a realidade disso, mas eu penso que chegou a hora da gente viver algo diferente. Eu acho que é o tempo da gente viver algo diferente. Eu tenho um sentimento de que tudo que eu vivi em toda a minha vida foi para esse tempo, foi para essa época, foi para fazer o que eu estou fazendo. E muitas coisas estão acontecendo. E eu penso que essa é a hora do Rio de Janeiro e do Brasil. Eu queria pedir que você orasse por isso, orasse por nós, orasse. Nós estamos num campo minado, é muito complexo trabalhar com prostituição, envolve uma série de coisas. A gente tem 25 pessoas na equipe, 5 pessoas em tempo integral. Em 2 anos tem acontecido tanta coisa boa, mas a gente pede oração por proteção na nossa família, pela minha família, pelos familiares daqueles que estão envolvidos. Eu tenho um panfletinho aqui, eu trouxe um panfletinho para você, se você quer saber mais e quiser conversar, vou deixar ali atrás e aí você pode vir, conversa comigo, se você quiser visitar a nossa base, vai ser um prazer. Amém? Essa aula que eu vou dar, antes eu queria dizer que a gente está falando muito sobre avivamento aqui, e essa minha aula ela tem um propósito específico de trazer uma perspectiva profética, mas também de honrar aquilo que Deus fez no passado. E eu tenho pensado muito isso, porque parece que na nossa geração sempre há um pensamento de que a gente inventou a roda, de que a gente inventou a pólvora, de que a gente que inventou essas coisas. E eu acredito que, na medida que a gente vai estudando o que Deus fez no passado e que a gente honra aquilo que Deus fez no passado, a gente se capacita para viver aquilo que Deus vai fazer no futuro. Então, algumas pessoas acham que, por exemplo, agora todo mundo está falando sobre treinar profecia, treinar dons proféticos. E aí tem uma galera que acha que eles que inventaram isso, que eles que criaram isso, mas não, tem gente que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, estava abrindo mata para fazer essas coisas. Então, muito do que a gente vive, do que a gente faz hoje, isso que eu quero mostrar, aconteceu há 30, 40, 50, 80 anos atrás. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui nesses tempos aqui, de manhã em oração, é do legado daquilo que o Haroldo, o seu Roberto, daquilo que a família deles carregam e daquilo que eles fizeram anos e anos atrás e que nos influenciaram, a mim, o Ângelo, o Arlindo, muitos outros. Então, eu queria honrá-los, principalmente pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez falando. Para mim é muito importante isso, tem um significado maior do que talvez eles imaginam, e eu queria honrá-los por tudo que eles já fizeram por nossa geração, por tantas pessoas que eles tocaram, e isso é incrível. A minha família é abençoada, a minha esposa é abençoada, a forma como a gente cria nossos filhos são altamente influenciados por aquilo que esses irmãos fizeram, e eu não tenho como agradecer, assim, eu quero só honrá-los e agradecer por essa oportunidade de poder estar compartilhando aqui com vocês. Então, nossa aula agora, eu vou falar sobre as 7 ondas dos avivamentos dentro do século XX. E a ideia que eu quero trabalhar com vocês é trazer um pouco de perspectiva profética, de visão profética. O que eu entendo por visão profética é
entender aquilo que Deus fez no passado, que nos trouxe até aqui e que também vai nos levar para o futuro. Ou seja, o que Deus fez no passado, aonde nós estamos agora, no relógio de Deus. Existe um momento agora que a gente está vivendo. Qual é o relógio de Deus? A gente está vivendo que fase, o que Deus está falando, o que Ele está fazendo e o que Ele quer fazer. Então eu penso que na medida que a gente vai tocando aquilo que Deus já fez, a gente se prepara para aquilo que Ele vai fazer. E na medida que a gente honra esses poços do passado, a gente também começa a se preparar para aquilo que Ele vai fazer de inédito. Então é impossível viver o inédito sem honrar o passado. É impossível entrar no futuro sem honrar aquilo que Deus já fez. Eu sempre digo que o nosso futuro repousa sobre o passado. Muito daquilo que vai acontecer nos próximos 10, 15 anos tem a ver com aquilo que Deus fez, por exemplo, no avivamento de Azusa. Muitas das coisas que a gente vai viver tem a ver, talvez, com um movimento de cura, talvez de forma potencializada. Mas como que a gente vai entender o que vai acontecer se a gente não conhece o que já aconteceu? Existem práticas dentro da igreja que começaram em 1948 e a gente nem sabe de onde veio, a gente nem sabe por que a gente faz aquilo e a gente não tem o menor respeito por isso. Ou o contrário, às vezes nós chegamos em alguma congregação pentecostal, nós fazemos um apelo para batismo com o Espírito Santo e 70% das pessoas nunca foram batizadas com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas dentro de uma comunidade pentecostal. Eu penso que quando isso acontece, a impressão que eu tenho é que está deixando crescer mato em cima de algo que Deus já restaurou. Nós estamos deixando de lado como se isso não fosse necessário. Nós estamos deixando uma coisa que o Senhor fez que revolucionou a história da igreja, como o batismo com o Espírito Santo, de lado, como se fosse possível continuar a vida cristã sem isso. Não é importante. Não, isso aí é para neófito, isso aí é para amadores, isso aí é para a pessoa que está começando agora. Agora o que eu quero é a profunda teologia, é o conhecimento, quando que na verdade a gente está desonrando aquilo que Deus já restaurou, pensando que vamos entrar em algo inédito. Então é isso que eu queria que a gente pensasse hoje. Visão profética tem a ver com conhecer a história da igreja, aliado com um estudo apurado do fim dos tempos, como também aprender a ouvir as vozes proféticas atuais, contemporâneas. Então, quando a gente tem essa mistura, a gente começa a ter um pouquinho de discernimento de onde nós estamos dentro do plano de Deus, qual é a fase da igreja, qual é o próximo passo, como que a gente vai se preparar dentro dos próximos 10, 15 anos. Então eu gosto muito do Salmo 145, que diz, no versículo 4, 6 e 7, diz: uma geração contará a outra as obras das suas mãos e os seus atos poderosos, proclamarão o poder dos teus feitos tremendos, e eu cantarei da sua grandeza, e lembrarão sobre a sua grande bondade, e celebrarão com alegria e justiça. Avivamento tem a ver com algo geracional. Uma geração conta para outra geração aquilo que Deus fez no passado. E quando há uma lacuna, o que entra é trevas, alienação de Deus. Nós podemos ver isso em Juízes capítulo 2, versículo 10, quando toda a geração de Josué morreu e todos aqueles que viram os sinais do Senhor e não contaram para outra geração os feitos do Senhor. E essa próxima geração começou a adorar os Balaíns. Então, a importância de conhecer a história tem a ver com você se conectar com gerações passadas e beber dos poços antigos, para que a gente possa avançar para aquilo que o Senhor fez. Então, eu desenvolvi uma espécie de... Muita coisa aqui já foi falada, eu vou pular na apostila, porque já não preciso ficar repetindo. O que eu quero tocar com vocês é uma teoria que eu desenvolvi e a cada dia que passa, ela está se tornando cada vez mais concreta dentro de mim, que é a teoria das 7 ondas. Muitas pessoas, historiadores, eles analisam avivamentos como ondas. E eu penso que dentro do século XX, aconteceram basicamente 6 ondas de avivamento.
E a minha teoria é que todos os moveres que aconteceram de avivamento dentro do século XX, após o século XX, estão debaixo do guarda-chuva movimento pentecostal. Na verdade, eu penso que são ramificações de um mesmo mover que começou em 1900. Então, a minha tese é de que hoje, na fase que a gente ainda está dentro do movimento pentecostal, a gente ainda está dentro desse mover. E tudo aquilo que aconteceu no decorrer da história da igreja nesse período é influência do movimento da Rua Azusa. Então, são 7 ondas, a começar pela primeira onda, que é a onda do avivamento pentecostal na Rua Azusa. E esse movimento, ele se inicia no final do século XIX, e ele tem 3 movimentos que cooperaram para que ele acontecesse. Na época, pouco antes do avivamento acontecer, a situação geral da igreja era de extremo intelectualismo. As instituições teológicas estavam abraçando o tal chamado de evangelho social. A maioria dos teólogos estavam desenvolvendo uma corrente de teologia liberal que chegavam a questionar todo tipo de sinal, todo tipo de manifestação sobrenatural na Bíblia, dizendo que, por exemplo, o livro de Êxodo era uma metáfora. A teologia da época era uma teologia que anulava tudo aquilo que estava conectado com sinais, maravilhas e manifestações sobrenaturais. Esse era o cenário onde acontece a manifestação do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de orar em línguas. E como eu disse na outra aula, hoje você vê as pessoas orando em línguas em tudo quanto é reunião. Aqui hoje a gente gastou tempo orando em línguas. Tem gente que faz até piada com isso, com essa questão de orar em línguas. Mas essa época, isso nunca tinha acontecido antes, ou pelo menos não da forma como aconteceu. Tinham manifestações isoladas de línguas, mas não da forma que aconteceu e na cidade que aconteceu, Los Angeles. Não era no interior, não era numa cidade rural. Então a gente vê as pessoas falando em línguas, é muito natural para a gente, mas pensa por um minuto. Nunca tinha acontecido isso. Não era comum. E a teologia da época estava dizendo que tudo aquilo que era sobrenatural era uma metáfora bíblica. Então o cenário do avivamento de Azusa é um cenário de ceticismo, de ateísmo, berço. Havia várias instituições abraçando a teoria de Darwin, inclusive instituições cristãs. Então era o berço de um ateísmo. E 3 movimentos prepararam o caminho para essa primeira onda. O primeiro movimento é um movimento chamado movimento de Keswick. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas esse movimento ele enfatizava muito a vida profunda, uma vida espiritual, e eles enfatizavam também uma obra do Espírito Santo que eles chamavam de quebrantamento do homem interior. E nesse movimento começou-se a abordar a ideia de que existia uma segunda obra, que não era a obra de salvação, mas existia uma segunda obra do Espírito Santo que operava no coração do homem. O segundo movimento dessa época que preparou o caminho para o movimento de Azusa também foi o movimento de santidade nas igrejas Holiness. Esse movimento foi iniciado por John Wesley e eles acreditavam num batismo de fogo, e esse batismo de fogo era também uma segunda obra, mas eles criam que esse batismo no Espírito Santo servia para santificar o homem, ou seja, para gerar a perfeição de Cristo. E o terceiro movimento que influenciou, que preparou o caminho para Azusa, foi o avivamento de Gales. Um evangelista, um intercessor, Frank Bartman, do livrinho da Rua Azusa, ele começou a trocar correspondências com Evan Robert, que talvez era o principal líder de Gales, e ele começou a ler a respeito daquilo que Deus estava fazendo em Gales, como, por exemplo, durante 3 anos e meio, historiadores dizem que em Gales não houve uma ocorrência policial sequer. Você imagina, chegar no Rio de Janeiro, essa risada é da incredulidade, gente. Eu sei que é. E 3 anos e meio não tinha ocorrência policial.
exceto uma ou outra de briga de marido e mulher, coisa do tipo. O avivamento de Gales foi tão poderoso que os jogos de futebol ficavam sem público. Imagina você chegar no Maracanã, Vasco e Flamengo. Cadê o time? Cadê os torcedores? E algumas vezes, dizem os historiadores, que os jogos eram interrompidos porque os jogadores estavam debaixo de convicção de pecado. Não era que os pregadores proibiam ir a teatro, ir a bares ou coisas do tipo. É porque eles foram tocados de forma tão profunda pelo poder de Deus que eles não tinham interesse de ir a esses lugares. Diz que 5 horas da manhã tinham procissões de famílias inteiras voltando das reuniões de oração e os trabalhadores que trabalhavam nas minas indo para o trabalho direto de uma vigília. Conta-se que em algumas reuniões, quando eles estavam orando, 2, 3, 4, 5, até 6 horas de reunião de oração. Pessoas que passavam a 5, 6 quilômetros daquela reunião de oração, sem nenhum evangelista por perto. É como se Deus tivesse se mudado para Gales. As pessoas eram convencidas de pecado. E elas entravam nas reuniões de oração, pedindo para serem batizadas. Eu não sei qual que é a sua expectativa de avivamento, mas eu nunca participei de uma reunião de oração assim. Eu não sei o que você anseia sobre esse assunto. Eu, meus amigos, a gente sempre fala que a gente está um pouco cansado de ouvir só a história, mas que está na hora de viver a história. Eu amo a história, eu ensino a história. Então, quando Frank Bartman leu a carta, a história diz que ele foi tomado de um espírito de oração dia e noite, ao ponto dele não conseguir dormir debaixo do peso de oração, e ele começou a escrever folhetos sobre o que Deus estava fazendo em Gales, e ele começou a convocar os jovens para orar, e um movimento de oração, de intercessão, veio sobre ele. Ele conta que às vezes a mão do Senhor vinha sobre ele, num espírito de oração, que ele sentia até mesmo dor nos ossos, do peso que ele estava sentindo do Espírito Santo pela cidade de Los Angeles, e também pela cidade de Pasadena. Então assim começa o início do movimento pentecostal na Rua Azusa. Um homem chamado Charles Parham, ele inicia um instituto bíblico na cidade de Topeka, no estado de Kansas. Era um instituto bíblico que acontecia para jovens, não tinha mensalidade, eles moravam e viviam ali pela fé, levantando o seu próprio sustento. E esse homem começou a ler Atos 2, e ele propôs para os alunos do instituto que eles provassem biblicamente para ele qual era a evidência do batismo com o Espírito Santo, segundo a passagem de Atos 2. Então uma jovem, Agnes Osman, pegou esse texto. Eles tinham uma torre de oração que funcionava com oração de 3 em 3 horas, e ela começou a jejuar em 1900, no final do ano, dia 31 de dezembro de 1900. Ela estava jejuando e orando na sala de oração, na torre de oração, quando ela foi tomada pelo Espírito Santo, e ela foi batizada com o Espírito Santo, e ela ficou 3 dias orando em mandarim. Mas não só isso, ela aprendeu a escrever mandarim. Quantos estão afim do inglês aí? Isso foi tão poderoso, gente, que até teve um exagero de Charles Parham, que ele começou a ensinar que se você tinha um chamado para alguma etnia, você não precisava aprender o idioma. Era só ser batizado com o Espírito Santo que você aprenderia o idioma. E isso aconteceu com centenas de milhares de jovens. Então ele montou um outro instituto bíblico na cidade de Houston. E ele tinha um aluno especial chamado William Seymour. E ele começou a pregar a doutrina do batismo com o Espírito Santo nesse instituto, no Texas, em Houston. E William Seymour era um homem negro, cego de um olho.
E nessa universidade, como ele era negro, ele teve que assistir às aulas durante 2 anos pela janela. Ele não podia entrar na sala de aula junto com outros brancos. Ele só podia assistir a aula dentro da sala no turno da noite. E quando Charles Parham sai da sala de aula, William Seymour para ele, olha dentro dos olhos dele e diz: será que eu poderia receber isso que você está falando, isso que você está pregando? Charles Parham deu um sorrisinho para ele e disse: é claro, você é o único que está acreditando no que eu estou pregando. E William Seymour começa uma reunião de avivamento. Ele pregava para os negros, Charles Parham, num outro salão em Houston, pregava para os brancos, e ele começou a orar sobre o batismo com o Espírito Santo. Logo depois ele se mudou para a rua Bonnie Brae, e eu fui nesse lugar. Esse lugar existe até hoje, essa casa existe até hoje. E foi muito especial. Nessa casa ele começou a ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo para 7 pessoas. Inclusive a esposa dele foi batizada com o Espírito Santo nessa reunião e começou a tocar piano clássico. Mas ela nunca tinha tocado num instrumento sequer. E ele mesmo ficou durante 2, 3 meses sem orar em línguas. Ele não recebia o batismo com o Espírito Santo, mas todas as pessoas que ele orava eram batizadas com o Espírito Santo na hora. Então, de 7 pessoas, essa reunião cresceu para 50 pessoas. De 50 pessoas, em pouco mais de 2, 3 meses, tinham 100 pessoas. E essa é uma casa bem pequena, e ela tem uma espécie de varanda na frente. E ele começou a pregar da varanda para a rua, e daí então eles iniciam o movimento apostólico da fé, onde se iniciou na Rua Azusa, exatamente onde começa esse despertamento. A gente ouve muito falar de Azusa com línguas e essas manifestações, mas uma das coisas que poucos historiadores dizem, só em livros em inglês você acha isso, houve muitas manifestações de milagre criativo, como por exemplo, pessoas que não tinham o braço, o osso crescer no lugar. Pessoas que não tinham globo ocular, recebiam oração, em algumas semanas o globo nascia no lugar. Em uma das reuniões, a presença de Deus estava tão forte no prédio, que as pessoas chamaram os bombeiros, porque eles viram fumaça saindo do prédio. Cara, qual foi o último culto que o bombeiro chegou na sua igreja? Onde a fumaça, há fogo, né? Então assim se inicia o movimento pentecostal na Rua Azusa. Eu não tenho tempo de entrar fundo, eu vou passar com vocês. E é muito difícil não ficar emocionado e continuar tecnicamente seguindo o que está aqui. Mas a segunda onda dentro do movimento pentecostal, talvez não tão conhecido e muito controverso, chama-se Chuva Serôdia. Esse mover começou com um líder chamado George Houghton. Ele também começou num instituto bíblico no Canadá. O nome do instituto era Bethel. O mesmo nome do instituto bíblico que Charles Parham fundou, também era Bethel. E existem algumas verdades que foram restauradas nessa época, que a gente prega hoje, que a gente vive hoje, que a gente ensina hoje, mas a gente nem sabe de onde que veio. Como, por exemplo, em 1948, esses irmãos começaram a ensinar que os ministérios de Efésios 4:11, apóstolo, profeta, pastores, mestres, evangelistas, que esses ministérios, eles ainda existiam e eles serviam para equipar os santos para a obra do ministério. Gente, mas isso é em 1948. Eles começaram a falar que era necessário se levantar apóstolos e profetas para serem o fundamento da igreja. E se você fala hoje em apóstolo e profeta, dá tanta confusão. Agora imagine em 1948, esses irmãos começarem a tocar essas verdades bíblicas. Um outro ponto que eles enfatizaram muito era que o corpo de Cristo deveria ser um organismo e não apenas uma instituição, com a ênfase do funcionamento dos 9 dons do Espírito, porque o movimento pentecostal enfatizou muito línguas, enfatizou muito até cura,
mas não havia uma explicação, não havia ainda uma teologia. Por exemplo, a forma como eles acreditavam que o batismo com o Espírito Santo acontecia não tinha nenhum tipo de influência humana. Mas a gente vê na Bíblia, em Atos 8, quando os apóstolos vão até Samaria e eles colocam as mãos sobre as pessoas para comunicar dons espirituais. E Paulo fala isso também para Timóteo, que seja avivado o dom que há em ti, que lhe foi transferido ou comunicado pela imposição de mãos. Então, na chuva serôdia, eles começam a levantar de novo a doutrina da imposição de mãos, para curar doentes, para ungir, para expulsar demônios e até mesmo para comunicar algum tipo de dom espiritual, como também ministrar o batismo com o Espírito Santo através da imposição de mãos. Isso tudo em 1948. Esses irmãos também começaram a levantar um movimento de adoração que enfatizava cânticos espirituais. Isso que a gente fez hoje aqui de manhã, em 1948, esses irmãos estavam praticando cantar, e muitas experiências que eles começavam a cantar, e eles ouviam também os anjos cantando junto com eles, quando eles entravam em cânticos espirituais. E eles também restauraram um ensinamento que a gente tem hoje, tem a apostila aqui, que é o ensino das 7 festas, e eles começaram a falar sobre essas festas judaicas, da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, com uma aplicação dentro da história da igreja e também uma história dentro da questão do cumprimento profético. Isso tudo em 1948. Eu sempre penso sobre esses irmãos como um ministério de pioneiro. E olhando e lendo o livro, da história que não foi contada, do século XX, vocês vão perceber muita heresia nesse movimento, tá? Teve muito problema, como por exemplo, a doutrina do casamento espiritual. Esse foi um grande erro. E muitos outros problemas. Eles acreditavam que você casava com uma pessoa e estava dando muito problema. O problema significa que o seu espírito não é igual ao daquela pessoa. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Mas e o que Deus não uniu? Era desse jeito que eles interpretavam esse versículo. E deu muitos outros problemas. Mas quando a gente olha assim, é muito fácil se tornar crítico. Muito fácil. Só que eu quero que a gente pense, é que eles são pioneiros. Eles estão abrindo mata e eles não têm nenhum tipo de paradigma atrás. Eles não têm nenhum tipo de mentoria, eles não têm nenhuma base para trás. Eles estão iniciando algo. E é por isso que eu penso que como geração a gente precisa conhecer e a gente precisa honrar. E não apenas criticar, olhar para trás e falar, eles fizeram isso errado, então eu vou rejeitar esse movimento, eu vou rejeitar isso, ou vou rejeitar aquilo. Não, eles estavam fazendo algo onde eles não tinham paradigma. Eles não sabiam, era como se fosse abrir mata. Eles eram pioneiros. E como que a gente pode honrar isso? Bom, na medida que a gente entra na prática daquilo que foi restaurado e que é bíblico. Por exemplo, quando a gente ora pelo batismo com o Espírito Santo hoje, a gente está honrando aquilo que Deus já nos deu. Quando você impõe as mãos sobre os enfermos, para orar pelos enfermos, você está orando, você está honrando aquilo que Deus já liberou. Ele falou que é para você impor as mãos sobre os enfermos e curar. Mas o que eu percebo é uma geração tentando viver o inédito, sem praticar aquilo que já tem que ser feito. Como que a gente faz quando a gente está em casa e alguém tem uma dor de cabeça? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Por que não tenta orar? Uma vez o Romilton falou isso para mim, eu estava com dor de cabeça, ele falou, o irmão experimentou orar? Porque a gente está tão acostumado, e são verdades que foram restauradas, e a gente deixou para trás. Terceira onda, o movimento de cura. Esse eu tenho muito carinho, e ele foi liderado por um cara chamado William Branham, se tornou líder de um movimento chamado Voz da Cura. William era um homem marcado pelo sofrimento e pela tragédia na sua vida, e também pela pobreza, semi-analfabeto, mal sabia ler. Aprendeu a ler de forma sobrenatural. Na verdade, tudo que ele aprendeu na vida foi de forma sobrenatural. Não era um grande pregador.
Os historiadores e o seu biógrafo oficial, Gordon Lindsay, fundador do Cristo para as Nações, diz que quando ele ia ministrar a palavra, ele ficava meio que enrolando assim, contando coisas da vida dele, falava da esposa, falava do cachorro. Mas ele recebeu uma visitação angelical e esse anjo disse para ele: vão acontecer 2 fenômenos com você. A sua mão esquerda você vai sentir uma espécie de eletricidade na mão, e quando isso acontecer é porque eu vou começar a curar os enfermos. E você também vai começar a ver os pensamentos das pessoas. Então ele começava ali falando um monte de coisa que não tinha nada a ver, e de repente esse anjo chegava na reunião, e ele começava a liberar a palavra de conhecimento. Talvez na história da igreja eu nunca vi ninguém que combinou ministério de cura, evangelismo e ministério profético como esse homem. E ele começava a dar algumas palavras mais gerais, dizendo: tem alguém aqui que quebrou o braço direito. E a pessoa demorava para manifestar. 1000 pessoas, braço direito. Aí ele: você quebrou o braço dia tal hora. Aí já aumentou, né? Aí a pessoa não se manifestava, você quebrou o braço, tal hora, em tal lugar, e você estava com tal roupa. Aí ninguém manifestava. Aí você quebrou em tal lugar, tal roupa, você estava com a roupa dessa cor. A pessoa não manifestava. No último nível, ele falava a numeração da identidade da pessoa. Quer brincar com Deus? Não brinca não, né? E aí ele começava a ministrar a cura. A história diz, eu não sei se é exatamente assim, mas que ele termina a vida dele, morreu jovem, um acidente de carro. E o filho dele chegou no local do acidente, a esposa dele estava morta, ele estava muito ferido ainda, vivo. E ele falou para o filho: sua esposa, sua mãe está bem? Aí o filho verificou e disse: ela está morta. E ele falou: coloca minha mão sobre ela. E ele botou a mão sobre a esposa morta. E ela ressuscitou na hora. E ele logo assim veio falecer. E teve muito problema também. De muita heresia. Primeiro porque ele não era o mestre. O mestre era o Gordon Lindsay. Ele era o cara de operar milagres. E o Gordon Lindsay era o pregador. Mas ele quis dar uma de teólogo. E aí criou muito problema, muita heresia. Até hoje existem igrejas que esperam a volta de William Branham, de tão miraculoso. E o Gordon Lindsay diz que se essas coisas não fossem documentadas, tem documentos, livros, fotos, fitas, dificilmente as pessoas acreditariam nisso, que esse homem é quase mediúnico a coisa. É impressionante o ministério dele. E o que eu fico pensando é, irmãos, o que Deus quer fazer com a nossa geração é que Ele quer derramar esse tipo de poder sobre o corpo de Cristo. Sabe por quê? Um homem não pode suportar isso, irmãos. Um único homem não pode suportar isso. Isso ficou como um exemplo para a gente de como Deus é poderoso para usar pessoas que não são nada. Que não são nada. E Ele quer derramar esse poder sobre a igreja no mesmo nível, não sobre 1 ou 2, sobre 3 pessoas. Mas eu sonho em ver adolescentes indo para o shopping, comer McDonald's, qualquer coisa, fazer o seu lanche, e eles estão lá conversando, e de repente entra um menininho numa cadeira de rodas, e esses adolescentes se aproximam: posso orar por você? Sim, você pode orar por mim. Eles ministram, aquele menino começa a pular no meio da praça de alimentação. E os adolescentes voltam e vão comer o seu lanche normalmente. Porque eles vão ser como Jesus. Jesus, quando operava milagres, ele dizia: não conta para ninguém. Não precisa de mídia. O milagre por si só é midiático. Eu garanto para você, meu irmão, que se você ressuscitar um morto na tua rua, você vai ficar famoso. Quantos acham que sim? Você não precisa de propaganda. O que a gente precisa é do poder de Deus, mas isso precisa se tornar a vida cristã normal. E não um espetáculo de um grande evangelista, mas a vida cristã normal. Próxima onda, o movimento carismático. Mas aqui eu quero enfatizar um movimento que o Eliasaph tocou, que é o Jesus Movement. Eu não quero tocar tanto o movimento carismático, mas eu quero falar um pouco do Jesus Movement. E eu quero falar, queria até chamar o Esdras aqui. Cadê o Esdras? Está aqui.
Me ajuda aí, Ângelo, você pode ajudar também? Eu queria falar sobre o movimento Jesus Movement, mas eu queria falar de um personagem que não foi tocado aqui e que para mim é um dos caras mais influentes, que mais influenciaram a minha vida, chama Keith Green. Keith Green foi um jovem que se converteu com 21 anos de idade. Ele era um drogado e era um músico, excelente músico. Ele foi discípulo de um escritor do livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. Leonard Ravenhill foi o seu mentor. E Ravenhill diz que no enterro de Keith Green, ele morreu com 28 anos de idade. Ele ficou apenas 7 anos como crente vivo. E Leonard Ravenhill disse em seu enterro: Keith Green sozinho fez mais do que todas as denominações juntas, nesse curto período de vida, proporcionalmente falando, é claro. E Keith Green, ele era um excelente músico, mas ele tinha uma prática. Ele gravava um LP, ele colocava à venda, e ele dizia o seguinte: esse LP custa $8, ou quanto você puder dar. O que aconteceu? Pessoas começaram a doar 10, 20, 30 mil dólares por um LP. Ele comprou uma grande propriedade e ele começou a ir nas ruas de Los Angeles, nos guetos de Los Angeles. Ele ia dentro dos prostíbulos, ele trabalhava com dependentes químicos. Ele começou a trazer essa galera para dentro da sua propriedade. Ele montou uma comunidade e essas pessoas moravam com ele, e ele tinha um coração totalmente voltado para o quebrado e para o perdido. E ele morreu de uma forma muito dramática. Num acidente de avião, morreu ele, mais 11 pessoas, e os seus 2 filhinhos, o Josias e a Bethany, morreram num acidente de avião. O avião tinha acabado de subir e caiu bem baixo, e ele faleceu. Foi um choque para Melody Green, a esposa dele. Para você ver o impacto da vida de Keith Green, ela pegou uma fita de vídeo que ele tinha ministrado num evento público, em praça, ar livre, e ele fazia uma convocação para o chamado missionário nessa fita. Ela pegou essa fita logo depois que Keith Green morreu, e ela viajou os Estados Unidos inteiro, convocando jovens para o campo missionário, um pouco mais de 2 anos, por causa de uma fita de vídeo do Keith Green. Cerca de 10 mil jovens na América foram para missões transculturais. E eu estava 3 anos atrás na Calvary Chapel, em Botafogo. Eu estava conversando com um casal de americanos, falando sobre Keith Green, e eles falaram: então, isso aí que você está falando, eu estava lá nesse dia. Nós tínhamos 20 anos de idade, e nós ouvimos o chamado missionário, quando nós ouvimos Keith Green desafiando jovens para ir para o campo missionário. Keith Green tinha uma frase: todos são chamados aí, ficar deve ser a exceção. Ele tinha muitas frases. Ele não era muito popular em sua época, e ele escreveu algumas canções que a gente tem em português. Eu queria que a gente cantasse uma que chama-se Jesus You're Beautiful, e essa é uma canção que toca muito meu coração. Senhor, Tu és lindo, Tua face é tudo que eu mais quero, pois quando os Teus olhos estão sobre o Teu Filho, Tua graça é derramada sobre mim. Senhor, acenda esta chama que uma vez brilhou claro e bem forte. Renova em mim o meu primeiro amor com o Teu santo temor. Refrão: quero levar sua palavra. Quero levar Tua palavra a todas as nações, mas primeiramente ajude-me a vivê-la. E quando eu a viver,
é te dar glória, Senhor. Uma coisa que eu fico pensando quando eu penso em Keith Green, que me emociona muito, é que ele converteu com 21 anos de idade, ele era um drogado e é alguém que ninguém conseguiria pensar que faria o que ele faria, mas é sobre a sua morte. Normalmente, como jovem, a gente acha que a gente vai ter a vida inteira esperando para a gente fazer alguma coisa significativa para o Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, o tempo é agora, não é daqui a 10 anos. E eu queria te libertar nessa tarde. Não tenha vergonha de ser radical. Não peça desculpas porque você pode submeter seu pai, você pode submeter os seus líderes, mas leva o seu radicalismo para ele e diz: aqui, papai, eu quero sim fazer faculdade. Quando eu terminar, eu quero enterrar minha vida no interior da África. Sim, pai, eu quero fazer isso, mas eu quero dar a minha vida para estabelecer uma casa de oração lá no Iraque. Eu não tenho mais 30 anos pela frente. A gente pensa que a gente tem a vida inteira para fazer o que a gente acha que a gente tem que fazer. O propósito de Deus não é para ser vivido daqui a 100 anos, é agora. O sim é agora, é nesse momento. Nós precisamos ouvir a canção dos anões do filme O Hobbit. Quando o Bilbo Bolseiro estava na sua casa, no seu conforto, no condado, ele não queria sair dali. De repente entram aqueles anões e começam a cantar uma canção de aventura. Começam a falar a respeito de conquistar montanhas, de conquistar tesouros escondidos e derrotar o dragão. Nesses dias, o Senhor está transicionando o meu ministério pessoal, de me levar a ter um coração pelos quebrados. E eu estou desafiando a minha geração de que não há tempo para viver o sonho brasileiro. O sonho americano você já sabe, mas existe o sonho brasileiro. Qual é o sonho brasileiro? Eu quero ter uma casa própria. A vida do jovem brasileiro se resume a ter uma casa própria e um carro popular do ano. E ele estuda, faz faculdade, faz um monte de coisa para ter isso. Não tem sentido a vida desse jeito. E eu penso que o Senhor está nos desafiando a fazer coisas diferentes, porque se você faz a mesma coisa o ano inteiro, a vida inteira, os seus resultados serão medíocres sempre. Sempre. E o que esses homens fizeram, o que Keith Green fez, foi diferente de tudo aquilo que as pessoas estavam fazendo. Homens e mulheres que marcaram a história, não fizeram tudo que todo mundo estava fazendo, eles fizeram o que ninguém estava fazendo. Olha Adolf Hitler, olha os exemplos ruins na história. Esses homens marcaram a história porque fizeram aquilo que ninguém fez. E eu estou esperando uma geração levantar para fazer aquilo que ninguém está fazendo. A gastar o teu tempo, o seu estudo, tudo que você tem feito de uma maneira diferente da manada. E esses homens tocaram a história porque eles tocaram a história, porque eles fizeram aquilo que ninguém estava fazendo. E eu penso que está na hora de ver 100, 200, 300, 500 jovens em uma cidade fazendo isso. Quando eu vou morrer, não sei. Eu sei que eu quero gastar a minha vida, e eu estou gastando a minha vida. A minha família, a minha casa, os meus filhos estão sendo gastos. E não há tempo para perder. Não há tempo para sonhar outra coisa, a não ser fazer com que sua vida viva para a glória de Deus e toque um mundo quebrado. Nesse momento, existem pessoas esperando. Existem meninas mutilando o seu braço. Existem meninas mutilando seu clítoris. Agora está uma grande onda entre os jovens, mutilação. E quando eu olho essas notícias, eu penso, esse é o grito do mundo. O mundo está gritando, o mundo não está mais clamando, o mundo está esperneando. Onde está o poder de Deus na nossa geração? Onde está o poder de Deus na nossa geração? Onde estão aqueles que vão se lançar como um desperdício? Quando eles olham para Maria derramando perfume, Judas diz desperdício. O Senhor diz, isso é um perfume para mim. O que a sociedade chama de desperdício, o Senhor está falando, isso me faz bem.
Essa entrega me faz bem. E Keith Green desafiava as pessoas a irem aos quebrados. Existe uma outra canção, eu quero que a gente ouça também, sobre o desafio de ir até os quebrados no mundo. Essa é mais difícil. Eu recebi o meu chamado quando eu ouvi essa canção. Você não vê as pessoas se afundarem. Quem se importa se elas se afogarem? Por que tanta indiferença com o mundo perdido? Não feche os seus olhos fingindo ser um cristão. Oh, me abençoe, é tudo que eu sempre ouço. Não há lágrimas, não há dor, nem mesmo um clamor. E ele traz as pessoas à sua porta, mas você não se importa. Traz pessoas à sua porta, mas você não se importa. Dá um sorriso e diz: vai em paz, Deus te abençoe. E os céus então choram, pois Jesus veio a ti e você o abandonou. Se renda, se entregue, não resista ao chamado. Olha a miséria, ouça o clamor, por que não obedecer? Deus te chama e é você, mas como Jonas você foge. Te ordenou a pregar, mas só guarda pra você. O mundo dorme nas trevas, a igreja não luta, pois dorme na luz. Como pode ser tão morto? Não se importar com os perdidos. Jesus ressuscitou dos mortos. Levanta-se, geração. Levante-se da sua cama. Esse é Keith Green. Eu peço a Deus todo dia: Deus, levanta 20 Keith Greens no Brasil, 20 músicos como ele, que não se vendem ao mercado fonográfico, que usam a sua arte para despertar uma geração e que de fato colocam o coração nos perdidos. Eu sinto a presença de Deus, eu não quero cobrir todas as notas. Eu queria encerrar a minha palavra, a minha cooperação, falando que, na medida que a gente honra isso que esses irmãos fizeram, como que se honra o que o Jesus Movement produziu, o que o Keith Green produziu? Quando a igreja começa a sentir o coração de Deus pelo quebrado. Quando a igreja sente. Eu não estou convocando você para um ativismo. Eu sou contra ativismo. Eu estou falando de um batismo de compaixão. Tem uma moça, ela estava 25 anos na prostituição, 25 anos cheirando cocaína, e ela subiu na sala de oração, e ela disse para os missionários: Deus está aqui, eu não quero ir embora. Ela dormiu 24 horas no lugar, nunca tinha ficado tanto tempo sem se drogar. Teve uma crise de abstinência, foi embora. A gente pensou que tinha perdido ela. Ela voltou no outro dia.
E ela disse: me tira daqui, mas agora. Colocamos ela no carro, levamos ela para São Gonçalo. O Alexandre colocou ela para dormir na cama da Ana Júlia. Aquilo tocou ela. Eu encontrei ela um ano depois, e ela disse: sabe o que mais me marcou? Aquela família que me colocou para dormir na cama da filhinha de 6 anos. É uma coisa simples, né? Mas o Alexandre abriu a casa dele para uma garota de programa que ele nunca viu na vida. E ela só passou uma noite lá. E foi essa noite que Deus tocou nela. E essa é a canção. Jesus às vezes vem a gente e a gente diz: vá em paz, Deus te abençoe. É arriscado fazer isso. E ela ficou 1 ano na Cristolândia. Agora, essa semana, ela é acompanhada por uma das nossas obreiras lá semanalmente. E agora ela se tornou voluntária da Cristolândia. E ela está indo dar testemunho nas igrejas e ajudar os viciados em crack a se recuperar. Ela está sendo curadora daquilo que ela foi ferida. Eu digo para você, meu irmão, se eu fui para aquela casa de oração só por causa dessa moça, está valendo. Se foi só por causa dela, poxa, valeu. Eu estou te chamando para tocar apenas um. Às vezes não é uma multidão. É achar a mulher samaritana do teu bairro. E ela vai tocar milhares. Mas a gente precisa sair da zona de conforto. Queria que você ficasse de pé para a gente orar.